Saímos de uma fase de autores e estamos numa fase personagens. Então, já é a terceira vez que a gente tá falando desse personagem e Pois é. vamos falar de uma quarta vez. Pois Da é. próxima vez eu quero o azulão, tá? Boa sorte aí. Jeff Loeb, E Tim Sale. Tim Sale lançou nos Estados Unidos várias obras e uma delas se chama, no Brasil, pegou uma encadernada chamada Dia das Bruxas, Batman, o Dia das Bruxas. Então nós iremos falar de uma das obras voltadas para o Dia das Bruxas, né? Que é o dia da... É com essa temática, mas não que necessariamente os temas, com exceção disso, se convergem, né? É. As narrativas, ou melhor, as histórias. Uhum. Apesar de a temática ser o Dia das Bruxas, as narrativas, as histórias, os acontecimentos são bem diferentes de cada um. E primeiro, iremos falar da clássica. Vamos lá, né? Sabe, tem uma coisa muito legal quando você pensa em gostosuras e travessuras, que é pensar o quão o Batman tem medo. Certo. Tá, tô entendendo. Porque assim, o personagem foi criado para trazer medo. Sim. Ele foi criado para trazer, para evocar o medo. Sim. E o interessante muitas vezes é que esse medo ele acaba sendo consagrado não só para os criminosos, mas até as próprias pessoas ficam também com esse medo, né? É, porque o morcego não é uma figura, olhando de onde que ele pegou a inspiração, né? O morcego não é uma figura que a gente tem tanto carinho, né? Um coelho, um gato, um cachorro, dependendo. Você fala, oh, coisa bonitinha, o morcego passa, você fica, uou. Então, o nosso personagem, ele foi moldado para trazer o medo, para ser o medo. A encarnação do... Só que aí nós temos um vilão que ele não quer apenas trazer o medo. Ele quer ilustrar o medo. Ele quer ilustrar o medo, ele quer provocar o medo. Ele quer que você sinta o medo. Ele quer que você sinta o medo. E eu considero que dos vilões do Batman, ele talvez seja um dos vilões mais, como é que eu poderia dizer, peculiares. Certo, ok. Porque assim, gente, todos os vilões do Batman tem alguma coisa que não bate. Sim. A galera é doida. Sim. Só que esse chega no nível de ser um pesquisador, psiquiatra, que desenvolve como trabalhar com medos. E, de certa forma, químico. Sim. E acaba transformando o seu ofício num caos para gerar o medo em todos os níveis. E não é um personagem que gera o medo para ter benefícios. Eu acho que o mais fantástico do Scarecrow, ou Espantalho, é isso. Ele não é um personagem que ele vai trazer o retorno financeiro, ou retorno político, ou retorno de status. Não, ele só é literalmente doido. Tem um outro personagem que caminha do mesmo jeito, né? Sim, mas eu acho que o outro personagem ele tem um propósito de gerar o caos em todos os níveis. Mas esse não, ele quer... Ele quer um terror mais psicológico. Ele quer o psicológico. Aquele negócio do Coringa que muitas vezes quer matar. O nosso querido Espantalho. Eu confesso pra você que o Espantalho não é um dos personagens do Batman que eu já vi sendo bem explorados ou aparecendo nas histórias. Então, quando eu vi que essa era uma das histórias que muito bem elogiadas e virou um clássico do Batman, e ele ser o personagem principal, eu fiquei, mas hein? Porque quando você olha pro Batman, você lembra do Coringa em diversas histórias. Você lembra do Bane em uma história específica. É porque eu tô querendo lembrar de... tentar lembrar, né? No caso, de fazer correlação entre histórias e personagens. Mas pode ser o Pinguim em alguns casos. Apesar que sempre, todas as vezes que eu vi o Pinguim, é da forma que a gente vai falar dele em uma história futura. Bem daquele jeito ali. Bem caricato, bem simplório às vezes. Mas foi a primeira vez que eu vi o Espantalho e eu fiquei, caramba, pior que faz todo sentido você ser o provocador desse caos que ele tá colocando em Gotham City, colocando as suas porções
e testar nas pessoas e provocar esse caos, mas ao mesmo tempo não sabia quanto que você poderia ser impactante. E é um personagem que eu fiquei impactado. É por isso que eu gosto muito de quando a gente entende esses subtextos. Você tem que pegar o subtexto de algumas questões. Porque quando a gente percebe de que o Batman tá com reflexivo em algumas questões dele, você percebe cada momento de como é retratado. Então, no começo, a gente tem o Bruce Wayne ali, galante, que promove festas, mas quando é o Batman, você percebe, quando ele vai derrotar uns bandidos mequetrefe, ele instaura o medo. E é justamente esses dois personagens que entram em conflito internamente do Batman que o nosso querido Espantalho usa como ponta de lança e fala: vamos tentar descobrir o que vai eu com o nosso calcanhar de Aquiles do nosso morcegão. Eu não sabia como o personagem podia fazer isso tão bem. E depois eu parei pra pensar, pô, faz sentido, faz sentido. Temos o roteiristas e roteiristas. Temos roteiristas. Uma história ela não é ruim por conta do personagem. Porque se fosse assim, né? Se fosse assim, Batman nunca teria uma história ruim, Superman nunca teria uma história ruim. Sim. E, no entanto, você tem um personagem que ele é alçado no nível porque os escritores entendem muito bem do personagem. Uhum. E assim, não é porque o Loeb e o Sale já trabalharam com eles antes. Porque você pode pegar uma obra que o cara não trabalhou muito bem, mas entende do personagem para fazer essa mexida. Mas dessa vez nós temos um Batman que, por incrível que pareça, é frágil. Um Bruce Wayne que é frágil. Um Bruce Wayne que é frágil. Nós entendemos a correlação de todo mundo com a situação e um espantalho que dá medo. Literalmente, esse espantalho dá medo. Esse espantalho dá medo, porque você percebe que ele não tá sendo um louco que só tá fazendo estripulias. Você sente de que ele tem motivações de estar fazendo aquilo, por mais que sejam questionáveis. Estranhos, exatamente, ou estranhos. Porque em nenhum momento você fala, o espantalho tá perdido, ele não tem um plano. Ele sempre tem um plano da próxima ação que ele tá fazendo. Se acontece alguma coisa, ele vai pro plano B. Se o plano B não deu certo, ele vai pro plano C. E não é descrito. Ele não fala. Vai só acontecendo. E eu fico, caramba! Eu não sabia que podia acontecer isso. E você vai sendo conduzido. Pois é. E é uma história que você fica um pouco aterrorizado. Cada pessoa é cada pessoa, mas eu comecei a ficar um pouco aflito de que como que chegamos até aqui? Como que essa situação... Como que a gente sai dessa situação? Mas quais são os paradigmas? E tudo é resolvido num contexto, numa situação que eu fiquei... Cara, que também não é didática. Ele não fala, não faz um texto grandioso ou um discurso do vilão. Não, é uma frase muito simples que você entende. Todo o resto você fica, caramba. Aí onde vem aquela máxima, né, de quando o roteirista tem conhecimento do seu personagem. E quando a dupla trabalha bem, desenho e arte, porque você... Desculpa, desenho e texto e imagem, arte, cores, vão se encontrando, vão se entrelaçando, vão trazendo o personagem cada vez mais de uma forma que quando você chega num ponto, você fala, cara, eu não estou preocupado para onde eu vou, só me leva. Eu como leitor, só me leva. Então, vai. Eu tive uma sensação um pouco diferente. Eu tava sendo levado, mas ao mesmo tempo eu tava com medo. Porque eu tava assim, cara... não com medo, receio. Porque como o nosso querido Bruce Wayne e Batman são muito bem trabalhados dentro das suas... dentro dos seus contextos, o Batman, em questão, é que ele está sendo trabalhado como uma figura que representa o medo, que quer levar os bandidos para cadeia. Enquanto o Bruce Wayne, ele é uma pessoa que é elegante, galante,
E essas duas pessoas não parecem. Essas duas pessoas não parecem estar conectadas. Esses arquétipos não Esses são distópicos contextos. demais. Né? Exatamente. Tanto que por isso que quando a gente tem. Acho que tem uma história do. Acho que é até do Batman Ano 1. Que quando o Jim Gordon tá conversando com a sua parceira lá do departamento de polícia. E eles estão falando, pô, mas o Batman, eles têm vários apetrechos, tem coisas tecnológicas, tem armas e aquilo. Só tem uma pessoa que poderia ter acesso e financeiro para conseguir fazer essas armas, que é Bruce Wayne. Mas ele é muito rico. Como que ele, em sã consciência, sairia de madrugada e bater em pessoas? Né? E justamente Bruce Wayne? A gente não vê o Bill Gates, exatamente, a gente não vê o Bill Gates por aí com uma roupa colante e descendo o pau na galera. De qualquer forma, a gente tem essas figuras antagonistas, acho que dá pra falar assim, e que são encarnadas numa pessoa. E que essa uma pessoa tem os seus medos de cada persona que ele tem dentro de si, do Batman e do Bruce Wayne. Eu tô tentando não dar spoiler, mas é porque realmente eu fiquei, cara, que sacada. Sim. Que sacada. Leiam, por favor, leiam. E o mais legal é que, como eu falei, né? Você vai indo e você não fica mais preocupado em o caminho a ser tomado. Você só segue. Sim. Uma cena. Quando ele tá no labirinto e entende como sair do labirinto. É o spoiler sem ser spoiler que eu entrego mais ou menos para as pessoas. É o máximo. Porque ali eu fiquei, caramba. Já que você foi pro Batman, mesmo da sua? Já que você foi pro Batman, eu vou pro Bruce Wayne. Mas ali tem a retratação dos dois. Sim. É essa que é o legal. Tem quando ele entende quem é quem. O que é o medo eu acho que ele entende, né? Se eu entendi, eu acho que ele ali entendeu, né? Quem é o medo de cada um aqui? É muito pessoal do Batman. É muito pessoal do Bruce Wayne. Geralmente todo mundo fala muito do Batman. E a grande discussão que se foi levantada durante anos, afinal de contas, quem é o alter ego de quem? Sim. Quem é que realmente usa máscara? E muita gente chegou a essa conclusão, e de certa forma eu também concordo, que a máscara é o Bruce Wayne e o Batman é a pessoa. A persona. O caráter. Né, a personalidade. A personalidade dele. Mas eu gosto muito quando os autores colocam Bruce Wayne também no processo. Porque a gente sabe como, com todo respeito, né, aos roteiristas, não é desmerecendo eles, mas a gente sabe como fazer uma história boa pro Batman. Sim. Mas fazer uma história tipo, Bruce Wayne. Porque se você for perceber, em nenhum momento eu descartei as duas. Sim. Eu falei dos dois. Exatamente. Então eu acho fantástica a parte do Bruce, do Batman, óbvio, evidente. Mas a parte do Bruce me ganhou de uma forma. E que não pode ser meio piegas, não pode ser meio besta. Sim. Porque senão fica muito sentimental demais. Porque a gente sabe que uma pessoa, ela tem os seus traumas, seus medos, as suas contradições. E se de repente fosse retratada de uma forma que ficasse muito superficial, não iria ter profundidade. E esse que é o legal, é muito subtexto. Ele não narra isso. Ele não fala dos medos explicitamente do Bruce Wayne. Ele mostra, óbvio, mas tá ali. E você entendendo... Sim. É por isso que eu gosto muito dessa obra por causa do Bruce Wayne. Sim, concordo. Porque você vai vendo que o Bruce ele não é só risos e alegrias, playboy, milionário e filantropo. Não, ele é uma pessoa que tem uma questão pessoal muito forte. E já coloca bem no começo, né? Que não é spoiler, a morte dos pais. Então, isso é uma das questões que... Tanto que eu não sei se é nessa história, eu posso estar confundindo, porque é muita história do Batman, a culpa é sua. Tem uma história de que quando acontece a morte dos pais é onde que a persona do Batman ganha uma certa força. Acho que foi no ano 1, se não me engano. Sim. De que quando ele meio que esquece que ia ser Bruce Wayne e o Batman toma forma ali. Acho que é no ano 1. Então, a morte dos pais ela é muito
óbvio, né? Já começa a história por aí, né? Sim. Então, você tem que conhecer Bruce Wayne para essa história ser muito impactante. Pra ser o motor, né? Ok? Ok, ok. Então, Falando até demais. procurem Jeff Loeb, Tim Sale, Temores. Temores. Temores, que traz, né, o personagem. O... Então, tenha um bom dia, boa tarde, boa noite. Siga a sua vida com responsabilidade. Saímos de uma fase de autores, estamos numa fase personagens. Então, já é a terceira vez que a gente está falando desse personagem e Pois vamos falar de uma quarta vez. Pois Da próxima vez eu quero o azulão, tá? Boa sorte aí. Jeff Loeb, E Tim Sale. Tim Sale lançou nos Estados Unidos várias obras e uma delas se chama, no Brasil, pegou uma encadernada chamada Dia das Bruxas, Batman, Dia das Bruxas. Então nós iremos falar de uma das obras voltadas para o Dia das Bruxas, né? Que é o dia da... Com essa temática, mas não que necessariamente os temas, com exceção disso, se convergem, né? As narrativas, ou melhor, as histórias. Apesar de a temática ser o Dia das Bruxas, as narrativas e as histórias, os acontecimentos são bem diferentes de cada um. E primeiro, iremos falar da clássica. Vamos lá, né? Sabe, tem uma coisa muito legal quando você pensa em gostosuras e travessuras, que é pensar o quão o Batman tem medo. Certo. Tá, tô entendendo. Porque assim, o personagem foi criado para trazer medo. Sim. Ele foi criado para trazer, para evocar o medo. Sim. E o interessante muitas vezes é que esse medo ele acaba sendo consagrado não só para os criminosos, mas até as próprias pessoas ficam também com esse medo, né? Porque o morcego não é uma figura, olhando de onde que ele pegou a inspiração, né? O morcego não é uma figura que a gente tem tanto carinho, né? Um coelho, um gato, um cachorro, dependendo. Você fala, oh, coisa bonitinha, o morcego passa, você fica, uou. Então, o nosso personagem, ele foi moldado para trazer o medo, para ser o medo. A encarnação do... Só que aí nós temos um vilão que ele não quer apenas trazer o medo. Ele quer ilustrar o medo. Ele quer ilustrar o medo, ele quer provocar o medo. Ele quer que você sinta o medo. Ele quer que você sinta o medo. E eu considero que dos vilões do Batman, ele talvez seja um dos vilões mais, como é que eu poderia dizer, peculiares. Certo, ok. Porque assim, gente, todos os vilões do Batman tem alguma coisa que não bate. Sim. A galera é doida. Sim. Só que esse chega no nível de ser um pesquisador, psiquiatra, que desenvolve como trabalhar com medos. E, de certa forma, químico. Sim. E acaba transformando o seu ofício num caos para gerar o medo em todos os níveis. E não é um personagem que gera o medo para ter benefícios. Eu acho que o mais fantástico do Scarecrow, ou Espantalho, é isso. Ele não é um personagem que ele vai trazer o retorno financeiro, ou retorno político, ou retorno de status. Não, ele só é literalmente doido. Tem um outro personagem que caminha do mesmo jeito, né? Sim, mas eu acho que o outro personagem, ele tem um propósito de gerar o caos em todos os níveis. Mas esse não, ele quer... Ele quer um terror mais psicológico. Ele quer um psicológico. Aquele negócio, o Coringa que muitas vezes quer matar. O nosso querido Espantalho. Eu confesso pra você que o Espantalho não é um dos personagens do Batman que eu já vi sendo bem explorados ou aparecendo nas histórias. Então, quando eu vi que essa era uma das histórias que muito bem elogiadas e virou um clássico do Batman, e ele ser o personagem principal, eu fiquei, mas sim, porque quando você olha pro Batman, você lembra do Coringa em diversas histórias. Você lembra do Bane em uma história específica. Pinguim.
É porque eu tô querendo lembrar de. Tentar lembrar, né? No caso, de fazer correlação entre histórias e personagens. Uhum, É, mas pode ser o Pinguim em alguns casos. Apesar que sempre, todas as vezes que eu vi o Pinguim, é da forma que a gente vai falar dele em uma história futura. uhum. Bem daquele jeito ali, bem caricato, bem simplório às vezes. Mas foi a primeira vez que eu vi o Espantalho e eu fiquei, caramba, pior que faz todo sentido você ser o provocador desse caos que ele tá colocando em Gotham City, colocando as suas porções e testando as pessoas e provocar esse caos, mas ao mesmo tempo não sabia quanto que você poderia ser impactante. E é um personagem que eu fiquei impactado. É por isso que eu gosto muito de quando a gente entende esses subtextos. Você tem que pegar o subtexto de algumas questões. Porque quando a gente percebe de que o Batman tá com reflexivo em algumas questões dele, você percebe cada momento de como é retratado. Então no começo a gente tem o Bruce Wayne ali, galante, que promove festas, mas quando é o Batman, você percebe, quando ele vai derrotar uns bandidos mequetrefe, ele instaura o medo. E é justamente esses dois personagens que entram em conflito internamente do Batman que o nosso querido Espantalho usa como ponta de lança e fala: vamos tentar descobrir o que vai eu com o nosso calcanhar de Aquiles do nosso morcegão. Eu não sabia como o personagem podia fazer isso tão bem. E depois eu parei pra pensar, pô, faz sentido, faz sentido. Temos o roteiristas e roteiristas. Temos roteiristas, roteiristas. Uma história ela não é ruim por conta do personagem. Porque se fosse assim, né? Se fosse assim, Batman nunca teria uma história ruim, Superman nunca teria uma história ruim. Sim. E, no entanto, você tem um personagem que ele é alçado no nível porque os escritores entendem muito bem do personagem. Uhum. E assim, não é porque o Loeb e o Sale já trabalharam com eles antes. Porque você pode pegar uma obra que o cara não trabalhou muito bem, mas entende do personagem para fazer essa mexida. Mas dessa vez nós temos um Batman que, por incrível que pareça, é frágil. Um Bruce Wayne que é Um frágil. Bruce Wayne que é frágil. Nós entendemos a correlação de todo mundo com a situação e um espantalho que dá medo. Literalmente, esse espantalho dá medo. Esse espantalho dá medo, porque você percebe que ele não tá sendo um louco que só tá fazendo estripulias. Você sente de que ele tem motivações de estar fazendo aquilo, por mais que sejam Questionáveis. estranhos. Exatamente. Ou estranhos. Porque em nenhum momento você fala, o espantalho tá perdido, ele não tem um plano. Ele sempre tem um plano da próxima ação que ele tá fazendo. Se acontece alguma coisa, ele vai pro plano B. Se o plano B não deu certo, ele vai pro plano C. E não é descrito. Ele não fala. Vai só acontecendo. E eu fico, caramba! Eu não sabia que podia acontecer isso. E Eu não sabia que... você vai sendo conduzido. Pois é. E é uma história que você fica um pouco aterrorizado. Cada pessoa é cada pessoa, mas eu comecei a ficar um pouco aflito de que. Como que chegamos até aqui? Como que essa situação. Como que a gente sai dessa situação? Mas quais são os paradigmas? E tudo é resolvido num contexto, numa situação que eu fiquei. Cara, que também não é didática. Ele não fala, não faz um texto grandioso ou o discurso do vilão. Não, é uma frase muito simples que você entende. Todo o resto você fica, caramba. É aí onde vem aquela máxima, né, de quando o roteirista tem conhecimento do seu personagem. e quando a dupla trabalha bem, desenho e arte, Porque você... desculpa, desenho e texto e imagem, arte, cores, vão se encontrando, vão se entrelaçando, vão trazendo o personagem cada vez mais de uma forma que quando você chega num ponto, você fala, cara, eu não estou preocupado para onde eu vou, só me leva. Eu como leitor, só me leva. Então, vai. Eu tive uma sensação um pouco diferente. Eu tava sendo levado, mas ao mesmo tempo eu tava com medo. Porque eu tava assim, cara,
Não com medo, receio. Porque como o nosso querido Bruce Wayne e Batman são muito bem trabalhados dentro das suas dos seus contextos, o Batman em questão é que ele está sendo trabalhado como uma figura que representa o medo que quer levar os bandidos para cadeia. Enquanto o Bruce Wayne, ele é uma pessoa que é elegante, galante, e essas duas pessoas não parecem, essas duas pessoas não parecem estar conectadas. Esses arquétipos não Esses são contextos, demais. exatamente. Né? Tanto que por isso que quando a gente tem, acho que tem uma história acho que é até do Batman Ano 1, que quando o Jim Gordon tá conversando com a sua parceira lá do departamento de polícia, e eles estão falando, pô, mas o Batman, eles têm vários apetrechos, tem coisas tecnológicas, tem armas e aquilo. Só tem uma pessoa que poderia ter acesso e financeiro para conseguir fazer essas armas, que é Bruce Wayne. Mas ele é muito rico. Como que ele, em sã consciência, sairia de madrugada e bater em pessoas? Né? E justamente Bruce Wayne? A gente não vê o Bill Gates, exatamente, a gente não vê o Bill Gates por aí com uma roupa colante e descendo o pau na galera. De qualquer forma, a gente tem essas figuras antagonistas, acho que dá pra falar assim, e que são encarnadas numa pessoa. E que essa uma pessoa tem os seus medos de cada persona que ele tem dentro de si, do Batman e do Bruce Wayne. Eu tô tentando não dar spoiler, mas é porque realmente eu fiquei, cara, que sacada. Sim. Que sacada. Leiam, por favor, leiam. E o mais legal é que, como eu falei, né? Você vai indo, e você não fica mais preocupado em o caminho a ser tomado. Você só segue. Sim. Uma cena. Quando ele tá no labirinto e entende como sair do labirinto. É o spoiler sem ser spoiler que eu entrego mais ou menos para as pessoas. É o máximo. Porque ali eu fiquei, caramba. Já que você foi pro Batman, mesmo da sua? Já que você foi pro Batman, eu vou pro Bruce Wayne. Mas ali tem a retratação dos dois. Sim. Essa que é o legal. Tem quando ele entende quem é quem. O que é o medo? Eu acho que ele entende, né? Se eu entendi, eu acho que ele ali entendeu, né? Quem é o medo de cada um aqui? É muito pessoal do Batman. É muito pessoal do Bruce Wayne. Geralmente todo mundo fala muito do Batman. E a grande discussão que se foi levantada durante anos, afinal de contas, quem é o alter ego de quem? Sim. Quem é que realmente usa máscara? E muita gente chegou a essa conclusão, e de certa forma eu também concordo, que a máscara é o Bruce Wayne e o Batman é a pessoa, a persona, o caráter, né, a personalidade. A personalidade dele. Mas eu gosto muito quando os autores colocam Bruce Wayne também no processo. Porque a gente sabe como, com todo respeito, né, aos roteiristas, não é desmerecendo eles, mas a gente sabe como fazer uma história boa pro Batman. Sim. Mas fazer uma história tipo, Bruce Wayne. Porque se você for perceber, em nenhum momento eu descartei as duas. Sim. Eu falei dos dois. Exatamente. Então eu acho fantástica a parte do Bruce, do Batman, óbvio, evidente. Mas a parte do Bruce me ganhou de uma forma. E que não pode ser meio piegas, não pode ser meio besta. Sim. Porque senão fica muito sentimental demais. Porque a gente sabe que uma pessoa, ela tem os seus traumas, seus medos, as suas contradições. E se de repente fosse retratada de uma forma que ficasse muito superficial, não iria ter profundidade. E esse que é o legal, é muito subtexto. Não, ele não narra isso. Ele não fala dos medos explicitamente do Bruce Wayne. Ele mostra, óbvio, mas tá ali. E você entendendo... Sim. É por isso que eu gosto muito dessa obra, por causa do Bruce Wayne. Sim, concordo. Porque você vai vendo que o Bruce, ele não é só risos e alegrias, playboy, milionário e filantropo. Não, ele é uma pessoa que tem uma questão pessoal muito forte. Já coloca
bem no começo, né? Que não é spoiler, a morte dos pais. Uhum. Então, essa é uma das questões que. Tanto que eu não sei se é nessa história, eu posso estar confundindo, porque é muita história do Batman, a culpa é sua. Tem uma história de que quando acontece a morte dos pais é onde que a persona do Batman ganha uma certa força. Acho que foi Sim, no ano 1, se não me engano. sim. De que quando ele meio que esquece que ia ser Bruce Wayne e o Batman toma forma Encarna. ali. Acho que é no ano 1. Então, a morte dos pais ela é muito óbvio, né? Já começa a história por aí. Né? Sim. Então, você tem que conhecer Bruce Wayne para essa história ser muito impactante. Pra ela ser o motor, né? Ok? Ok, ok. Então, Falando até demais. procurem Jeff Loeb, Teen Sale, Temores. Temores. Temores, que traz, né, o personagem. O Então, tenha um bom dia, boa tarde, boa noite. Siga a sua vida com responsabilidade.